Você sabia que existe um ponto específico no seu corpo que pode ser usado para ativar maldições de gerações passadas? E que esse lugar não é onde a maioria das pessoas imagina? Não é a cabeça, não é o coração. É um ponto que todos nós temos, mas quase ninguém sabe da importância espiritual que ele carrega. Eu descobri isso quando ainda servia às trevas, quando o meu trabalho era justamente destruir famílias inteiras através de algo que vinha muito antes delas nascerem. Hoje, liberta pelo sangue de Jesus, eu vou revelar algo que poucos sabem, algo que as forças das trevas não querem que você descubra. Porque quando você entende onde a maldição se instala, você pode destruir a raiz dela de uma vez por todas. Eu não estou aqui para te assustar, estou aqui para te libertar. O que você vai ouvir agora não veio de livros, não veio de teorias. Isso é experiência real de quem viveu do outro lado, de quem conheceu os segredos mais profundos da feitiçaria e foi resgatada para contar a verdade. Se você, ou alguém da sua família, vive repetindo os mesmos erros, as mesmas doenças, os mesmos fracassos, então preste muita atenção, porque hoje você vai descobrir onde tudo começa. E se você crê no poder da oração, escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração. Eu nasci em uma família onde a feitiçaria não era escolha, era destino. Minha mãe foi feiticeira, minha avó também, e todas as mulheres antes delas. Eu cresci vendo rituais, participando de trabalhos espirituais, aprendendo segredos que nunca deveriam sair daquele ambiente. Não me pergunte se eu escolhi esse caminho. Eu simplesmente nasci dentro dele. Desde os 7 anos de idade, eu já sabia fazer amarrações. Aos 12, eu participei do meu primeiro ritual de sangue. Aos 15, eu já tinha meu próprio altar e recebia pessoas que vinham em busca de vingança, de dinheiro, de poder sobre outras vidas. Eu não era uma feiticeira qualquer. Eu era treinada. Eu conhecia os pontos fracos do corpo humano no mundo espiritual. Sabia onde tocar para abrir portas, sabia onde marcar para selar destinos. E o pior de tudo, eu sabia como fazer uma maldição atravessar gerações. Não era só destruir uma pessoa, era destruir a família dela, os filhos dela, os netos dela. Era plantar algo que cresceria como erva daninha, sufocando toda a descendência. As pessoas vinham até mim pedindo trabalho simples. Queriam que alguém perdesse o emprego, que um casamento acabasse, que uma rival sumisse do caminho. Mas eu sabia que o verdadeiro poder não estava em atingir aquela pessoa apenas, estava em atingir a linhagem dela. Porque quando você marca a raiz, o fruto nunca cresce saudável. Eu trabalhei com isso durante anos. Vi famílias inteiras desmoronarem. Vi homens que morriam jovens, sempre da mesma forma. Vi mulheres que nunca conseguiam se casar, sempre traídas, sempre abandonadas. Vi crianças que nasciam doentes, sem explicação médica. E eu sabia exatamente por quê. Porque a maldição não havia começado com elas. Havia começado muito antes. E ninguém havia quebrado a raiz. Foi durante um trabalho específico que eu aprendi onde a maldição hereditária realmente se instala. Uma mulher veio até mim desesperada. Ela queria destruir a vida de uma ex-amiga que, segundo ela, havia roubado seu marido. Mas quando eu comecei a investigar espiritualmente aquela situação, eu percebi algo muito maior. Aquela mulher que ela queria atingir já estava marcada. Não por mim, mas por algo muito mais antigo. A avó dela havia feito um pacto décadas atrás. E aquele pacto estava cumprindo seu papel, geração após geração. Todas as mulheres daquela família viviam o mesmo padrão. Casavam, eram traídas, ficavam sozinhas. Não era coincidência, era programação espiritual. E foi nesse momento que minha mentora, uma feiticeira muito mais velha e experiente, me chamou em particular. Ela disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Ela falou: quando você quer que uma maldição atravesse gerações, você não ataca a pessoa. Você ataca a origem dela. E a origem de todo ser humano está marcada em um só lugar. O ponto onde a vida começou. O ponto onde o sangue passou de mãe para filho. O umbigo.
Eu confesso que no início achei estranho. Parecia simbólico demais, abstrato demais. Mas ela me explicou que no mundo espiritual o umbigo não é apenas carne, é um portal. É a lembrança física de que todo ser humano veio de alguém, que recebeu sangue de alguém, que herdou não só a vida, mas tudo o que vinha junto com ela. Traumas, dores, pecados, pactos. Ela me mostrou rituais antigos onde esse ponto era consagrado, onde velas eram acesas em volta de bonecos que representavam a pessoa, e o ponto central, o foco de toda a ativação espiritual, era justamente ali, o umbigo do boneco. Porque ao tocar ali simbolicamente, você estava tocando na raiz da linhagem. Você estava dizendo ao mundo espiritual: eu não quero apenas essa pessoa, eu quero a descendência dela. Eu quero que isso continue, que se repita, que nunca termine. Eu comecei a usar esse conhecimento, e os resultados eram assustadores. Famílias inteiras começavam a desmoronar. Não era imediato, mas era certeiro. Um filho que nascia doente, um neto que crescia revoltado, uma bisneta que nunca conseguia engravidar. Tudo conectado, tudo vindo da mesma raiz. Mas tem algo que ninguém me contou, que eu só descobri depois. Quando você mexe com maldição hereditária, quando você ativa esse tipo de trabalho, você também abre porta na sua própria vida. Porque o que você faz aos outros volta para você. E voltou. De uma forma que eu jamais imaginei. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Tudo desmoronou quando eu fiz o trabalho mais pesado da minha vida. Uma cliente me procurou pedindo a morte de uma rival. Ela queria que aquela mulher sumisse do mapa. E não era qualquer mulher. Era uma crente. Uma evangélica que vivia orando, que cantava hinos de madrugada, que incomodava a vizinhança inteira com suas orações em voz alta. Minha cliente disse que não aguentava mais aquilo, que queria silêncio, que queria paz. Eu aceitei o trabalho, peguei um valor alto, reuni os materiais necessários, fiz o boneco, consagrei, marquei o ponto da origem, o umbigo, e ativei a maldição mais forte que eu conhecia. Maldição de morte prematura. A mesma que eu havia usado antes e que sempre funcionava. Eu deixei o trabalho pronto. Acendi as velas. Chamei as entidades. Pronunciei as palavras e esperei. Mas nada aconteceu. Dias se passaram e aquela mulher continuava viva. Continuava cantando, continuava orando. Eu refiz o trabalho. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada. Absolutamente nada. Eu comecei a ficar desesperada, porque quando um trabalho não funciona, a fama da feiticeira desaba. E pior, as entidades começam a cobrar. Elas querem resultado. E se não vem da vítima, vem de quem fez o trabalho. Foi numa madrugada, depois de mais uma tentativa frustrada, que eu decidi confrontar aquela mulher. Eu ia até a casa dela, ia falar na cara dela, ia descobrir que tipo de proteção ela tinha. Eu saí de casa furiosa, desci a escada do prédio onde eu morava, e de repente, meu pé escorregou. Eu não sei explicar como. A escada não estava molhada, não estava escura, mas eu caí. E a queda não foi forte, não foi de uma altura absurda, mas quando eu tentei me levantar, minhas pernas não responderam. Eu tentei de novo. Nada. Eu olhei para baixo e vi que eu mexia os dedos, mas não sentia nada da cintura para baixo. Comecei a gritar. Alguém me levou para o hospital. Fizeram exames, raio-x, tomografia, ressonância. Os médicos ficaram confusos. A queda não justificava uma lesão daquele nível, mas eu estava paralisada, paraplégica. Eles disseram que era algo neurológico inexplicável. Eu sabia que não era físico, era espiritual. O trabalho tinha voltado, e tinha voltado em dose tripla. Porque eu não estava apenas atacando uma pessoa. Eu estava atacando alguém que tinha cobertura, alguém que orava, alguém que estava debaixo da proteção de um Deus que eu conhecia, mas que eu havia rejeitado. Quando eu voltei para casa em uma cadeira de rodas, tudo mudou. As clientes sumiram. Os trabalhos secaram. Ninguém quer contratar uma feiticeira amaldiçoada.
Eu me tornei um aviso vivo do que acontece quando você mexe com quem não deve. Os terreiros me abandonaram. Minha própria mãe se afastou. Eu fiquei sozinha, sem dinheiro, sem comida, sem esperança. E a mulher que eu tentei matar, ela continuava viva, cantando, orando. E o pior de tudo, ela sabia. Ela sabia que tinha sido eu. Mas em vez de me amaldiçoar de volta, em vez de comemorar minha queda, ela fez algo que eu jamais esperei. Ela bateu na minha porta. Quando eu abri a porta e vi aquela mulher parada ali, meu coração quase parou. Eu pensei que ela tinha vindo se vingar, que ia me xingar, me humilhar, jogar na minha cara tudo o que eu tinha tentado fazer contra ela. Mas ela não fez nada disso. Ela olhou para mim, sentada naquela cadeira de rodas, magra, suja, com a casa num estado deplorável, e perguntou se ela podia me ajudar. Eu fiquei em choque. Não consegui responder. Ela repetiu a pergunta com uma voz calma, sem raiva, sem desprezo, apenas com compaixão. Eu disse que não precisava de nada, que ela podia ir embora. Mas ela não foi. Ela entrou, limpou minha casa, me ajudou a tomar banho, preparou comida e não disse uma palavra sobre o que eu havia feito. Nos dias seguintes, ela voltou. E voltou de novo, sempre trazendo algo. Comida, produtos de limpeza, roupas limpas. Eu tinha medo. Medo de que aquilo fosse uma armadilha. Medo de que ela estivesse me envenenando aos poucos. Medo de que fosse algum tipo de feitiço disfarçado de bondade. Mas nada de ruim acontecia. Pelo contrário, pela primeira vez em meses eu comia direito. Minha casa estava limpa. E eu não estava mais completamente sozinha. Foi depois de algumas semanas que ela começou a falar de Jesus. Não de forma agressiva, não gritando, apenas contando histórias, falando de milagres, de libertação, de pessoas que estavam perdidas e foram encontradas. Eu discutia com ela. Eu dizia que conhecia aquele Deus, que ele não se importava comigo, que se ele fosse tão poderoso, eu não estaria naquela situação. Ela escutava tudo e apenas respondia. Ele te trouxe até aqui para você poder ouvi-lo de verdade. Um dia, ela deixou uma Bíblia na minha casa. Marcou uma página com um papel. A passagem dizia que quem está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Eu li aquilo e senti algo estranho, um aperto no peito, uma vontade de chorar que eu não entendia. No dia seguinte, eu pedi para ela me explicar aquilo, e ela me disse algo que mudou tudo. Ela disse: "Você acha que o que você fez é maior do que o perdão de Deus? Você acha que o seu passado é mais forte do que o sangue de Jesus?" Eu perguntei se Deus realmente podia me perdoar. Ela respondeu que eu já tinha a resposta dentro de mim. Eu só precisava aceitar. Naquela noite, sozinha, eu chorei como nunca tinha chorado. Eu pedi perdão. Por tudo. Pelas maldições que eu lancei. Pelas vidas que eu destruí. Pelas famílias que eu separei. E eu aceitei Jesus. Não foi um momento mágico cheio de luzes. Foi real. Foi doloroso. Foi libertador. Eu fui com ela para a igreja dela. E desde aquele dia, eu nunca mais saí. Isso foi há 18 anos. Aquela mulher morreu alguns anos atrás, em paz, depois de ver o milagre que Deus fez na minha vida. Mas a transformação não parou ali. Porque Deus não me salvou só para me dar uma nova chance. Ele me salvou para me mostrar como quebrar aquilo que eu mesma ajudei a construir. As maldições hereditárias. Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe este vídeo agora. Depois que eu me converti, eu comecei a entender algo que mudou completamente minha forma de ver as batalhas espirituais. Deus não veio apenas para aliviar sintomas. Ele veio para curar raízes. Muitas pessoas oram pedindo que Deus tire a dor, que remova o problema, que afaste a crise. Mas continuam presas aos mesmos ciclos. Sabe por quê? Porque a raiz nunca foi tocada. Durante anos, eu ajudei o diabo a plantar raízes profundas em famílias inteiras. E agora, liberta, eu ajudo pessoas a arrancarem essas raízes de uma vez por todas.
e a primeira coisa que você precisa entender é: maldição hereditária é real. Não é superstição. Não é desculpa para os seus erros. É uma estratégia espiritual usada pelo inimigo para manter famílias inteiras presas. Olhe para a sua família agora, com sinceridade. Qual é o padrão que se repete? Talvez seja o alcoolismo. O pai bebia, o avô bebia, e agora o filho está caindo no mesmo buraco. Talvez seja a traição. Todas as mulheres da família foram traídas, abandonadas, machucadas da mesma forma. Talvez seja a doença, sempre câncer, sempre problemas cardíacos, sempre mortes prematuras. Talvez seja a pobreza. Famílias inteiras que trabalham duro, que se esforçam, mas nunca prosperam. Isso não é azar. Isso é maldição hereditária. E ela funciona porque ninguém teve coragem de dizer: isso termina em mim. Quando eu tive meu encontro real com Deus, eu perguntei onde estava a raiz de tudo aquilo. E a resposta veio clara no meu espírito: na origem. No ponto onde a vida foi transmitida, no umbigo. Agora, preste atenção. Isso não é magia, não é ritual, não é fórmula pronta. O umbigo em si não tem poder nenhum. Ele é apenas um símbolo, um ponto que representa a conexão entre gerações. Quando você nasceu, foi através do cordão umbilical que você recebeu vida, sangue, nutrientes. Mas junto com isso, vieram histórias, traumas, padrões emocionais e, em muitos casos, heranças espirituais que ninguém pediu. Eu não estou dizendo que você precisa fazer algum ritual tocando no umbigo. Eu estou dizendo que Deus pode usar esse ponto como uma linguagem espiritual para você entender onde a raiz está. Quando eu coloquei minha mão ali em oração e renunciei aos pactos antigos, algo aconteceu. Não foi imaginação. Foi real. Eu senti um peso sair. Uma pressão que eu carregava há anos simplesmente desapareceu. Eu chorei. Minha respiração mudou. Meu corpo reagiu porque meu espírito estava sendo liberto. O sangue de Jesus estava apagando marcas que vieram de gerações passadas. Você pode fazer a mesma coisa agora. Não precisa esperar estar em um culto. Não precisa esperar um pastor impor as mãos. Você pode, neste exato momento, renunciar às maldições que vieram antes de você. Coloque sua mão sobre o seu ventre, sobre a região do umbigo, e declare em voz alta: eu renuncio a todo pacto feito pelos meus antepassados. Eu quebro toda a maldição hereditária que entrou na minha linhagem. Eu fecho toda a porta espiritual aberta no passado. Pelo sangue de Jesus, eu declaro que isso termina em mim. A partir de hoje, uma nova história começa na minha família. Faça isso com fé, com convicção, porque não é a sua força que quebra a maldição. É o poder de Deus agindo através da sua decisão. E se você decidiu agora mesmo não desistir da oração, escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. Eu quero encerrar este vídeo com uma verdade que mudou minha vida. O que foi herdado não precisa continuar. A história não precisa se repetir. Você não é refém do passado da sua família. Você não é escravo dos erros dos seus antepassados. Você pode ser o primeiro da sua linhagem a quebrar o ciclo, o primeiro a dizer basta, o primeiro a experimentar a verdadeira liberdade. Durante anos, eu trabalhei para o lado errado. Eu ajudei a aprisionar famílias. Hoje, liberta pelo sangue de Jesus, eu ajudo a libertar. E a maior lição que eu aprendi é essa: Deus não olha apenas para o que você fez. Ele olha para onde você está disposto a ir. Não importa quão fundo você caiu. Não importa quantas portas você abriu. Não importa quantas maldições estão ativas na sua vida neste momento. O sangue de Jesus é maior, é mais forte, é mais poderoso do que qualquer pacto, qualquer feitiço, qualquer ritual que foi feito contra você ou pela sua família. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar, porque a libertação não vem para quem fica parado. Ela vem para quem avança, para quem renuncia, para quem fecha portas antigas e abre espaço para Deus agir. Hoje você descobriu onde a maldição hereditária pode estar instalada,
Você entendeu que o umbigo, como símbolo da origem, representa o ponto onde a linhagem se conecta. E agora você sabe que pode quebrar isso. Não com rituais complicados, não com fórmulas mágicas, mas com uma oração sincera, com arrependimento verdadeiro e com a autoridade que Jesus te deu. Ele disse que tudo o que você ligar na terra será ligado nos céus. E tudo o que você desligar na terra será desligado nos céus. Isso significa que você tem autoridade espiritual para romper cadeias, para quebrar maldições, para fechar portas e para libertar não apenas a sua vida, mas a vida dos seus filhos, dos seus netos e de todas as gerações que virão depois de você. Não deixe esse momento passar. Não deixe essa revelação cair no esquecimento. Deus falou com você hoje. E quando Deus fala, o inferno treme. Então eu quero te pedir 3 coisas agora. Primeira, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso, profetize isso sobre a sua vida. Segunda, compartilhe este vídeo com alguém que está preso aos mesmos ciclos. Alguém que precisa ouvir que existe saída, que existe esperança, que existe libertação. Terceira, se inscreva no canal e deixe seu like, porque eu vou continuar trazendo revelações que vão abrir os seus olhos para o mundo espiritual. Revelações que vão te ensinar a guerrear, a vencer e a viver na plenitude que Deus preparou para você. Você não chegou até aqui por acaso. Deus tem um propósito com a sua vida. E esse propósito começa quando você decide que a maldição termina em você. Que Deus abençoe você poderosamente. E lembre-se, o sangue de Jesus já venceu. Agora é só você aplicar essa vitória na sua vida.